Olá, aqui é o professor Alan Carvalho. Eu vou demonstrar o funcionamento de cada um dos exercícios que eu sugeri que você faça, para que você tenha uma ideia do que eu estou esperando como solução. É claro que você pode vir a fazer com algumas diferenças, mas eu quero que você entenda principalmente a lógica do processo. Então, eu vou começar aqui com o exercício 23. Lembra que ele é baseado no exercício 6, então eu peguei o exercício 6, salvei como 23 e fiz as modificações. Eu vou carregar aqui a página para a gente demonstrar o funcionamento. Ele está perguntando quantos quilômetros percorreu. Veja que, de acordo com o enunciado, se a distância for maior que 100, o valor a ser pago por quilômetro vai para 35 centavos e qualquer coisa lá, se for maior que 100. Se for até 100, vai permanecer o valor original, que é 25 centavos e alguma coisa. Então eu vou primeiro aqui testar com uma quilometragem até 100. Para facilitar, eu vou colocar 100 mesmo, que é até 100, então 100 é aceito. Então eu vou colocar aqui 100, percorreu 100 km e ele mostra o valor do reembolso, tá? 25,478. Agora eu vou testar novamente. Vou carregar a página de novo aqui. Vou colocar uma distância maior. Vou colocar 200 quilômetros. 200 quilômetros deu 70,526. Então, para você fazer a conta, o valor por quilômetro é 0,35263. Então, se você multiplicar isso por 200, você vai chegar nesse valor. Você pode perceber que uma distância menor ou igual a 100 quilômetros, ele está utilizando o valor original. E maior que 100 quilômetros, ele passa a utilizar o segundo valor. Então essa é mais ou menos a ideia aqui do exercício. Então aqui eu vou testar agora, mostrar para vocês o exercício 24, que é baseado no 10, aquele do cálculo da média ponderada. Lembra que, pelo enunciado, se o aluno tiver um percentual de frequência de pelo menos 80%, deverá haver uma bonificação de 10% à média. Ou seja, a média deverá ser aumentada em 10%. Então, tem que se fazer uma pergunta para o usuário, qual o percentual de frequência do aluno, para que se possa, se for o caso, calcular essa bonificação e somente depois exibir a média. Então, vou mostrar aqui como é que está funcionando para você ter uma ideia de quando você for fazer o seu. Ele vai pedir as notas. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar as 4 notas iguais, porque o objetivo aqui não é a gente ver se o cálculo da média está funcionando exatamente, é que isso a gente já fez no exercício 10. A ideia é ver apenas se vai haver a bonificação ou não, no caso da frequência ser pelo menos 80%. Então eu vou colocar a mesma nota nas 4, mesmo valor nas 4 notas, para facilitar essa comparação. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 8, segunda, terceira e quarta nota. Agora ele está perguntando o percentual de frequência. Eu vou colocar um percentual de frequência inferior a 80%. Eu vou colocar aqui 75%. Nota que é um número. Você não vai colocar 75%. Você vai colocar o número. Então eu coloquei o 75 e veja que a média das 4 notas é 8. Ou seja, não houve a bonificação. Agora eu vou testar novamente, colocando as mesmas notas, as mesmas 4 notas, mas eu vou colocar um percentual de frequência de pelo menos 80%, para a gente perceber que haverá bonificação. Então, novamente, nota 8, 8, 8, 8. Agora, percentual de frequência, eu vou colocar 80%, que é igual ou superior, ou seja, a partir de 80%. Observa que a média foi para 8,8. Então, ele acrescentou os 10%, né? Que era 10% de 8 é 0,8. Então, ele acrescentou isso à nota. Aqui uma curiosidade. Se eu colocar as notas 10 e o percentual de frequência for pelo menos 80%, vou colocar aqui 95%. A média é 11. Não é esperado isso, mas nesse momento a gente não precisa se preocupar com isso. É claro, a média seria 10, ele acrescentou 10%, ou seja, acrescentou 1 e aí foi para 11. Então, tudo bem, não tem problema se acontecer isso. O importante é ele ter colocado, acrescentado os 10% corretamente. Depois a gente vai ver que é possível evitar esse tipo de situação.
Legal? Você pode até, se quiser, colocar no seu exercício uma forma de evitar essa situação, mas eu não estou esperando isso nesse momento. Mas se quiser fazer, pode fazer sem problemas. Então aqui temos o 25, que é baseado no exercício 12, aquele do cálculo do IPTU, sendo que agora, se o imóvel for residencial, deverá haver um aumento de 10% no IPTU. Aí, nesse caso, antes de exibir o valor do IPTU, deverá ser exibido o valor desse aumento, dessa parcela adicional de 10%. Então, eu vou testar aqui, vou colocar valores fáceis da gente pegar o cálculo, porque, novamente, o objetivo não é testar o cálculo do IPTU, já que ele foi feito no exercício 12, e sim verificar se, no caso do imóvel ser residencial, se haverá o aumento corretamente colocado. Então eu vou colocar números bem redondos aqui, vou colocar 10 em tudo, que fica mais fácil. Então, 10, 10, 10, 10. Qual tipo do imóvel? Se for residencial. Eu vou colocar outro tipo, vou colocar outro número, 2, 3, qualquer outro número, que a gente vai perceber que o valor não será aumentado. Então eu vou colocar, por exemplo, tipo 2. Veja, o IPTU é 200, então não houve o aumento. Agora eu vou carregar a página de novo e testar com imóvel residencial. Os mesmos valores. 10, 10, 10, 10. E agora qual tipo de imóvel? 1 para residencial. Observe que houve o valor de acréscimo ao IPTU e o novo IPTU. Então o IPTU anterior era 200. Aqui houve o valor de acréscimo, que é 10% de 200, que é 20. E, portanto, o valor final do IPTU passou a ser 220. Agora temos o exercício 28, esse é um exercício novo, nós temos o enunciado, e aí eu vou testar para que você perceba qual é a ideia, tá? A mecânica, as mensagens que vão aparecer para você poder fazer no seu. Então, primeiro, estou perguntando quantas unidades do produto há no estoque. Eu vou colocar que tem 10 unidades. Agora, quantas unidades do produto o cliente deseja comprar? Vou colocar que ele quer comprar 5. Ó, não apareceu nada, por quê? Porque tem quantidade suficiente no estoque. Agora eu vou testar de novo, eu vou fazer o inverso. Quantas unidades do produto há no estoque? 5. Quantas o cliente deseja comprar? 10. Agora apareceu a mensagem: não há estoque suficiente para a venda. Você pode perceber que quando a quantidade que o cliente deseja comprar é maior do que a quantidade disponível no estoque, vai aparecer a mensagem. Aqui nós temos o exercício 29, que também é um exercício novo. O enunciado nós temos. Então vamos testar. Quanto em moeda estrangeira o passageiro está portando? Nota que não é importante aqui qual é a moeda. O programa funciona para qualquer moeda, porque a lógica é a mesma. Para facilitar, eu vou colocar números redondos aqui, aqueles que facilitem a conta. Vou colocar um valor baixo inicialmente. Vamos supor que ele tenha 1.000. Aí você pode imaginar que sejam dólares, euros ou qualquer outra moeda, não importa. Então, quanto em moeda estrangeira o passageiro está portando? 1.000. Qual a cotação dessa moeda estrangeira no real? Vamos supor que seja 5. Não apareceu nada. Por quê? Não apareceu nada porque o passageiro tem lá menos de 10 mil reais. Então, aí não é obrigado a declarar o valor, então a mensagem não apareceu. Agora eu vou testar novamente com a situação em que a mensagem deve aparecer. Então vamos fazer aqui o teste. Quanto em moeda estrangeira o passageiro está portando? Vou colocar que ele tem 5 mil dólares. Qual a cotação dessa moeda estrangeira em real? Vou colocar que é 5. Bom, 5 mil vezes 5 dá 25 mil. Então ele precisa declarar, porque ele tem mais de 10 mil reais. Tá aí, o passageiro precisa declarar o valor. Então deu certo aqui. E finalmente o exercício 30. Também é um exercício novo. Vou testar aqui para a gente perceber as mensagens e qual é o comportamento do programa. Qual a sua idade em anos completos? Eu vou colocar que ele tem 25 anos. Ok, não apareceu nada. Agora eu vou testar com outra situação. Qual a sua idade em anos completos? 17. Acesso apenas para maiores de 18 anos. Essa era a proposta do exercício.
mostrar a mensagem, caso a pessoa não tenha pelo menos 18 anos de idade. Se eu testar novamente aqui e colocar 18, não vai aparecer nada, porque é pelo menos 18, certo? Então, com isso, a gente fez uma demonstração dos exercícios para você ter uma ideia mais ou menos da ordem que as coisas devem acontecer, as mensagens que devem ser exibidas, que informações o usuário deve digitar, e aí te ajuda, uma outra forma de te ajudar a fazer o exercício, tá bom? É isso aí, espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.